Boa tarde, bem-vindos. Eu sou o Ricardo Costa, CEO da MVB Brasil, e este é o episódio 6 da segunda temporada do Conexão Metabooks. Hoje com o tema Pesquisas de Mercado na Prática, como usar os números para a construção do futuro. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo no Facebook da Metabooks e no do Publish News. Obrigado, Publish News, pela parceria de sempre aí com a gente. E depois do evento, o vídeo também estará disponível no nosso canal no YouTube. Para quem está nos assistindo ao vivo, fique à vontade aí para fazer perguntas. Usa o chat do Facebook e nos mande perguntas. Temos hoje um time de feras do mercado do livro. Estou me sentindo até pequenininho aqui. Galera, se a gente somar os anos de experiência aqui, acho que vira um século. Não, passa de um século. Passa de um século. Chega perto do segundo século. Ô, louco, Jaime, calma aí. O Bruno é mais novinho, tem menos tempo de experiência. No mercado, só no mercado, né? Só no mercado. Só no mercado de livro. Por ordem alfabética, né? A gente tem o Bruno Zolotar, que é profissional de marketing com mais de 30 anos de experiência na área, sendo 14 no mercado editorial. Hoje ele trabalha na editora Rocco e dá aulas aí em alguns cursos de mercado. Mas como eu aprendi com a última mediadora que nós convidamos para o último evento, que foi a Karina Pino, é melhor que os participantes se apresentem. Então, daqui a pouco eu vou deixar aqui cada um complete o seu próprio currículo. Seguindo aí na ordem alfabética, rapidinho, o Gerson Ramos, que é diretor comercial da editora Planeta do Brasil e trabalha no mercado editorial há 38 anos. Famoso por suas modas de viola, tem muita experiência para compartilhar com a gente e já passou por vários setores do mercado do livro e já esteve com a gente aqui em outra oportunidade também. E o nosso querido Jaime Mendes, direto de Portugal, da Alemar, que trabalha com livros desde 1981, já atuou também em diversos setores da cadeia e recentemente fundou a Saudade Livraria Distribuidora. Então, aproveitando a ordem alfabética, aproveitando que o Bruno é o mais novo no mercado, então ele começa. Fala um pouco de você para a gente, Bruno. O que você fez antes de chegar até aqui? Qual é a sua experiência? Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite, Ricardo. É sempre bom estar com o pessoal aí, Gerson e Jaime, de novo, para conversar. Bom, eu sou publicitário de formação, né? Eu já tenho, como você falou aí, acho que eu tenho mais de 30 anos aí nessa área de propaganda e marketing. Eu comecei como redator publicitário lá atrás, muito lá atrás, em agências de propaganda, e eu trabalhei, depois eu mudei para a empresa, eu trabalhei, acho que 11 anos na indústria de bebida, destilada e vinhos, né, que era outra indústria divertida. Depois eu tive uma época que eu tive uma consultoria de marketing, né, minha própria, marketing e vendas, mas eu sempre tive esse sonho de trabalhar no mercado editorial, e aí em 2007 eu entrei na Record, onde eu fiquei por quase 12 anos aí, com um breve intervalo, uma passagem aí pela Saraiva Educação nesse meio tempo, e eu estou hoje como diretor comercial de marketing e também cuido da área de imprensa aqui na Rocco. Legal, Bruno. Bem-vindo. Seu Gerson Ramos? Pela ordem de idade, Ricardo? Então tá, vamos lá. Bom, do pessoal, mais novo para o mais velho. Esse ano eu vou completar 39 anos trabalhando no livro, né? Começando lá na saudosa Livraria Brasiliense da Rua Barão de Tapetininga, número 99, que um dia eu ainda vou ver se transformar novamente numa livraria, assim espero. E estou aqui na Planeta desde 2014, finzinho de 2013, início de 2014. E tenho dividido aí a minha trajetória entre o balcão da livraria, o outro lado do balcão com a editora, como estou agora, e durante um bom período, né, 11 anos,
de fundação, criação e expansão da distribuidora Superpedido, eu estava em cima da mesa, estava em cima do balcão, trabalhando como distribuidor. E tive aí, logo que saí da Superpedido, a oportunidade de fazer alguns projetos de consultoria, entre eles o projeto de implantação da Nielsen, de pesquisas de mercado aqui no Brasil. Então, vamos poder falar bastante aí de pesquisas de mercado em geral. Espero que a gente possa contribuir e ajudar o pessoal a pensar bastante no nosso mercado. Boa. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar com a gente conversando. Senhor Jaime, bem-vindo. Fala para a gente um pouco de você. Então, obrigado pelo convite, Ricardo. Mais uma conversa com o Gerson, mais uma mesmo, né? E o Bruno é a primeira vez. Eu comecei no livro com 18 anos. Eu entrei na faculdade, eu fiz História na FRJ, no IFIX FRJ, no centro do Rio, e o pessoal que tinha ganho as eleições para o centro acadêmico era uma chapa chamada Parte de Ti. Então, ela era bem aberta, o pessoal não era ligado a nenhuma tendência, das tendências estudantis que tinham nas faculdades. E aí eu tive a oportunidade de entrar e fui trabalhar logo na cooperativa. Assim, em março, já estava na cooperativa dos estudantes, e aí começou aí minha trajetória no livro. Então, já são 40 anos. Eu fiquei todo o período da faculdade na cooperativa, e teve um semestre, inclusive, que aquele momento que dá a crise no curso, né? Você com a faculdade, e aí eu só fiz 2 cadeiras, que era o mínimo que podia fazer para não trancar, e passava o dia todo na cooperativa. Então tinha aula terça e quinta, e de segunda, quarta e sexta era o dia todo na cooperativa. E o que foi bom disso é que era tudo no fio do bigode, né? Porque era uma cooperativa de estudantes com as editoras. E depois isso me ajudou quando eu abri uma livraria. Quer dizer, eu me formei em metade de 85, não tinha mais ninguém para continuar na cooperativa, tinha eu e mais um só. Então, o que a gente tinha de dinheiro comprou livro e doou para a biblioteca, o que tinha de livro lá doou para a biblioteca e acabou a cooperativa. Aí eu abri uma livraria em 86, lá no IFIX mesmo, era Bruzundangas. O nome vem de um livro do Lima Barreto, que tinha estudado naquele prédio quando era a Escola Politécnica. Aí eu trabalhava em outros locais, fazia estágio no Arquivo Nacional. Aí, em 88, houve a contratação, um concurso, eu passei lá no Arquivo Nacional, e aí eu saí da livraria, vendi a minha parte, que foi em livros, ninguém tinha dinheiro para... Então, peguei minha parte em livros. E aí foi. Aí depois veio o Collor, e o Collor acabou com o salário do funcionalismo público. Era o tempo que você tinha inflação de 86% ao mês, e tinha o tal do gatilho. Então, no mês seguinte, você tinha a reposição da inflação no seu salário. E para o funcionalismo, ele não deu isso. E aí o que fizeram é que reduziram nossa carga horária para 6 horas. E aí estava casado, com filho, tinha que continuar vivendo. E aí comecei a vender livros para os meus colegas no arquivo. E aí vi que isso também não tinha futuro, porque eles também não tinham dinheiro suficiente. Aí comecei a alugar livros para esses colegas. Comecei com os meus próprios, e aí comprava algum que eles queriam. Cheguei a ter 52 pessoas alugando livros comigo, isso em 94, 91, 92. Aí em 92 a gente abriu uma livraria com um colega que trabalhava comigo no arquivo, era quem, e com o Luiz Eduardo, que era meu cliente. Aí abrimos a Contracapa em 92, em Copacabana, e como sendo o diferencial foi que a gente começou a fazer entregas em domicílio. Eu acho que fomos a primeira livraria a fazer isso. Aí eu fiquei na livraria, estávamos indo bem. Em 95 eu pedi demissão do emprego público para ficar só na livraria, e aí foi uma loucura quando eu fui lá no departamento pessoal perguntar como é que fazia para pedir demissão, que a pessoa me arregalou os olhos e foi chamar uma outra, porque ela não conseguiu falar nada. E aí fiquei na livraria até 99, saí em setembro de 99 e entrei na Jorge Zahá em outubro de 99, fiquei lá 12 anos, aí depois tive uma oferta da COSAC na IFE, e fui também porque a Mariana Zahá falou, olha, não tem como cobrir, mas como amiga eu acho que você deve ir. E é claro, aí algumas pessoas falaram, olha, isso é uma roubada, né, é difícil, eu sabia disso. E aí fiquei lá 2011 e até o final de 2012, quando saí, ajudei a fechar a primeira vez no Azul, a COSAC, e aí em 2013 eu entrei no Grupo GEM,
que era uma outra área totalmente diversa, né? Livros científicos, técnicos e profissionais, e fiquei no GEM até o ano passado, até 2020. E em 2020 eu vim para Portugal para cuidar de uma filial que o GEM tinha aqui, e com autorização para abrir uma distribuidora para trabalhar com os outros livros, que não os livros técnicos do GEM. Aí, com a pandemia, o GEM tomou a decisão de, em julho, final de julho, encerrar a atividade aqui da Nova Guanabara, e aí eu comecei a tocar a distribuidora, e o GEM me propôs que eu distribuísse também os livros do GEM. E aí, em outubro, então, a gente começou aqui, oficialmente, a primeira nota fiscal foi emitida em outubro de 20. E agora estamos trazendo os livros do GEM, que a gente já fez 3 importações, e agora está chegar a primeira importação de livros de outras áreas, de humanidades, literatura, enfim. E daqui a gente vai espalhar para Portugal e para a Europa. É isso. Novos caminhos. Exatamente. E olha que vocês já caminharam um bocado. Oh. Gente, vamos ao assunto que nos trouxe aqui hoje, que são as pesquisas, né? Em outros setores é muito comum o uso de pesquisas para planejamento, para desenvolvimento de negócios, até mesmo para iniciar um negócio em outros setores. As pessoas vão e buscam e estudam, pesquisam, leem as pesquisas. O negócio do livro é uma coisa mais passional, eu acho, ou pelo menos era, até muito recentemente. Lembro que anos atrás, quando eu acompanhava mais de perto a elaboração das pesquisas, da pesquisa de produção, né, produção e vendas, seja como editor ou quando eu era um wannabe jornalista no Publish News, agora o Publish News tem jornalistas, era uma luta conseguir as informações no mercado, né? Era uma briga, ninguém queria entregar. Isso eu acho que já mudou um pouquinho, pelo menos num certo nível, para essas pesquisas que são produzidas pelo SNEL, pela CBL e outros setores e outras organizações. Mas, Bruno, começando por você de novo, pode falar para a gente um pouco como é a questão das pesquisas de mercado nos outros setores, para a gente talvez ter algum parâmetro, a gente ouve falar, mas você já esteve lá, pode dizer para a gente um pouco como que é isso. Ricardo, é tão difícil assim? Eu falei para você... Não, é o seguinte, eu na verdade, eu entrei, eu acho que na indústria de bebida em 92, né? E para você ter uma ideia de como é que é esse negócio de número, né, nessas indústrias, nas categorias de bens de consumo, eu vou te dizer assim, eu entrei numa multinacional da época que se chamava Hiram Walker, que vendia Teachers, Whisky Teachers, Ballantines e tal. O segundo dia que eu estava lá, me botaram para fazer o curso de Nielsen. No segundo dia, né? Eu era assistente de marketing e era meio assim, prerrogativa. Eu me lembro que eu sentei com a minha chefe na época, ela falou, você sabe Nielsen? Eu tinha a menor ideia do que era Nielsen. Eu falei, não sei. Então amanhã você vai para o curso da Nielsen. E aí eu vim para o curso da Nielsen, que era aqui no centro do Rio, e a Nielsen, para a indústria de bens de consumo no geral, né, na época, e acho que hoje também continua isso, era a métrica que o setor tinha, né? Cada empresa de bebida tinha o seu número, mas a Nielsen era o que media sua participação, né, quanto você vendia de cada produto por mês. Na verdade, na época, a Nielsen, em bebida quente, que a gente chamava esse segmento de bebida quente, né, ela fazia uma análise bimestral, se eu não me engano. Então, a cada 2 meses, vinha lá um relatório grande para a gente, que aí mostrava quanto que a gente tinha vendido, de que marca, qual era a nossa participação de mercado, em volume, em valor, né? Porque você pode vender muito e vender com preço baixinho, ou pode vender pouco com preço alto também. Então, tem multinacional que quer saber quanto você faturou, não quer saber quanto você vendeu em unidade, quer saber quanto você faturou, né? Então, assim, isso 92, né, já tinha isso, né, e a Nielsen era assim, eu me lembro que a cada bimestre tinha uma reunião de apresentação de Nielsen, que era a pessoa ficava tenso, né, porque era ali, era a hora da verdade, né, então o pessoal de marketing, vendas, com empresa, o pessoal ficava tenso, porque ali você falava como é que a gente estava de participação, não estava, e tinha uma coisa que não tem na Nielsen de livro,
mas tinha na Nielsen de bebida, que era quebra por região. Então, os gerentes ficavam tremendo, né? Porque tinha gerente regional, né? Então, o cara aqui do Nordeste, que era a área mais importante para bebida, o cara estava sempre feliz, o cara do Sul estava sempre triste. Então, no Sul a participação era muito baixa, no Nordeste era ótima, mas assim, o pessoal tremia, né? Então, assim, isso era uma coisa que era muito comum, né? Todo mundo... e a Nielsen, na época, é óbvio, a gente via o da Seagram's, a Seagram's via o nosso, né? O pessoal da Diageo via os números eram mais ou menos conhecidos pelo mercado inteiro para quem comprava essa pesquisa. Quando eu vim para o mercado do livro, em 2007, o primeiro susto que eu levei foi de não ter número, né? Porque isso foi, foi 92 que eu era de bebida, né? 2007, eu entrei no mercado do livro, não tinha número. Né? O número que tinha era assim, eu via o sistema da Record, né? O número do faturamento ali, a venda de livro, mas mesmo assim, no sistema tinha um acerto, que era factível, mas tinha venda, que naquela época, por exemplo, a Saraiva comprava, né? E comprava com direito à devolução. Então, aquela compra, às vezes você fazia uma tiragem grande, vendia o livro, mas isso não quer dizer que você vendeu na ponta, né? Então, ficava muito assim, cada editora tinha um número, cada editora falava na imprensa o que queria, porque não tinha parâmetro, né? Eu me lembro que às vezes você via, né? Depois que você está no mercado, você começa a sacar essas coisas. Fulano diz que fez 20 mil de tiragem, vendeu tudo na primeira semana. Aí saía lá na coluna do Anselmo. Aí na semana seguinte você não via em lista nenhuma dos mais vendidos, que era a única métrica que a gente tinha de mercado, né? Era a lista dos mais vendidos, que não tinha número. E aí eu ficava muito assim... Eu achava estranho essa coisa de não ter número, né? Você só ter o seu número interno, você não sabia como é que você se comparava com os outros, né? Tinha aquela coisa de, eu acho que a gente é a maior, eu acho que a gente é o segundo maior, e por aí vai, né? E aí eu me lembro que a primeira vez, eu não me lembro o que veio primeiro, Ricardo, você que era do Publish News, e o Gerson que era da Nielsen, eu não me lembro o que veio primeiro, se o primeiro veio o número na lista dos mais vendidos com volume de vendas, ou se veio a Nielsen primeiro com o Bookscan para o mercado. Eu não lembro mais quem veio primeiro. Mas eu lembro, acho que... Oi? Não, eu estou tentando lembrar aqui, porque eu estava do Publish News quando a gente implementou a lista. Eu lembro em 2 datas. Eita, cabecinha boa. Fala aí, quando foi, Gerson? O Publish News começou a divulgar números da lista de mais vendidos em 2011. Então foi antes, né? Tipo assim, janeiro, fevereiro de 2011. E o Nielsen liberou as primeiras medições do mercado em junho de 2013. Foi o primeiro painel liberado pela Nielsen. E... eu não sei se você tinha concluído, Bruno. Você quer que emenda daqui, Ricardo? Não, só para fechar. Conclui aí. Só para fechar, Gerson. E aí, quer dizer, quando acho que o Publish News foi o primeiro que quebrou um pouco isso, né? Porque trouxe os números, né? Os números, e aí a gente viu pelos números que os números que muitas vezes se passava nessa questão de guerra de release, né? De assessoria de imprensa, eram números inflacionados. E aí eu acho que é importantíssimo isso, que é essa questão de você saber exatamente qual é o número do mercado, né? Depois veio a Nielsen, né, que eu acho que eu fui o primeiro, né, Gerson, que assinei com você lá, o Gerson era da Nielsen, eu acho que eu fui o primeiro, a Record foi a primeira que assinou essa coisa, esse contrato com a Nielsen no Brasil. E quando veio a Nielsen, eu falei, graças a Deus tem uma Nielsen de livro para a gente se balizar aí como é que está o mercado, né? Legal. Gerson, já que você começou, continua. E só jogar uma perguntinha para você junto aí. Por que o mercado do livro foi tão resistente? Em algum momento você comenta isso aí. Eu diria que não é que o mercado foi, o mercado continua resistente, Ricardo. Não sei se meus colegas aqui contribuem. Eu diria que o mercado continua resistente, mas não teve como fechar os olhos para algumas questões que se defrontaram e teve que ser adotado. Quem tinha mais condições de investiu imediatamente na aquisição da lista da Nielsen, mas até mesmo a troca de informações hoje em dia, ela ainda é muito quebrada, né?
eu reforço sempre que acho que é muito constrangedor, principalmente quando a gente tem contato com profissionais do exterior, que a gente fala sempre coisas muito vagas, a gente nunca dá informações claras, e mesmo entre nós, a gente dá poucas informações claras. Felizmente, a gente já começou a parar com a mania de vender mais livro que imprimiu, né? Então, a gente tinha uma característica antes, que alguém ia falar que tinha vendido determinado livro, divulgava um livro uma quantidade maior do que imprimia, até porque hoje tem como você confrontar essa informação. Mas eu acho que essa resistência que ainda existe se deve pela formação não profissional do nosso mercado, né? Você não tem uma escola de formação de livreiros e você não tem o executivo do mercado editorial valorizado como nas outras indústrias. Aí, completando o que o Bruno estava comentando, quando eu tive o trabalho, quando eu fiz a consultoria lá com o pessoal da Nielsen, eu ouvia muito de outras áreas, né, outros segmentos, outros mercados, o quanto que a pesquisa da Nielsen era relevante na decisão de estratégia das outras indústrias, ao ponto de o market share determinar o bônus dos executivos. Então, quando por exemplo, gêneros alimentícios, né, ia divulgar para uma indústria que era cliente, que tinha caído o market share desse cara, as pessoas já iam, nossa, o cara vai ter uma síncope, porque isso vai afetar o bônus dele no ano, e é complicado lidar com isso. Talvez a gente não precise chegar nesse extremo, porque market share, no mercado que não atinge pelo menos 90% de medição, eu acho que é induzir ao engano, né? A gente tem que ter muita clareza sobre isso. Mas ainda ficando restrito à questão de por que não aceita, e por que não participa mais, é porque isso expõe a nossa fragilidade, né? A fragilidade de cada um que não quer ver. Tem muito editor ainda que usa aquele discurso de que para ser editor não deve fazer contas. Meu amigo, se você não faz conta, então não publique, por favor, porque não tem condições. Tudo é conta, tudo é gestão, tudo é análise, administração, planejamento, estratégia. Então, sem fazer contas, não tem como dar continuidade no seu negócio. Então, enquanto tivermos empresas que olham para a sua atuação de maneira diletante, né? Não são empresas, não estão ali para gerar lucro, então, de fato, vai ter essa dificuldade de que se encare as pesquisas com a seriedade que ela exige, né? A pesquisa, a gente tem que saber receber, estar pronto a participar, compartilhar, fornecer informações, obter informações e comparar aquela massa de informações que vem com a realidade específica do seu negócio, usando os seus dados internos para confrontar essas informações e poder se orientar, né? É bússola, é mapa e é soma de informações para tomar decisão de caminho que vai. Sem isso, gente, desculpa, você tá brincando de trabalhar no mercado editorial. Queria colaborar aí com o seguinte, por que dessa resistência das editoras? Eu acho que o primeiro ponto é que alguns editores ainda acham que se eu entregar os meus dados para o instituto que está fazendo a pesquisa, o meu concorrente vai saber. Isso não acontece, os dados são sigilosos. E tem um ponto muito interessante que eu acho que é o seguinte, essas pesquisas, a pesquisa da produção e vendas, ela começou em 2006, salvo engano, e quem fazia era a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. A Mariana Bueno já estava por lá. Só que isso não era divulgado, isso era restrito aos associados do SNEL e da CBL. E eu descobri isso em 2007 ou 2008, na ZAR, aí falei com o Jorginho, ele me deu o acesso lá ao portal do SNEL, e eu comecei a ler essas pesquisas. Então, a primeira vez que eu usei as pesquisas foi em 2008, quando eu fiz um post lá para o meu blog, que eu criei o Livros, Livrarias e Livreiros, lá no final de 2008. E a partir daí, sempre usava isso. Eu não consigo recordar quando isso começou a ficar público. Hoje a gente tem
um dia em que o SNEL, a CBL e hoje a Nielsen fazem a apresentação para o mercado e público, né, que é pelas redes sociais, mas isso nem sempre foi assim. Então, mostra muito bem qual era a mentalidade do mercado, e essa mentalidade, felizmente, está mudando. Então, os dados são públicos. Eu acho que a cada ano as editoras percebem a importância e começam a ceder os dados e preencher com cuidado, né, para não dar informe errado. E a tendência é que isso melhore mesmo e que ajude o mercado. Eu acho que o mercado vem se profissionalizando há alguns anos, apesar da gente ainda não ter. Quer dizer, agora tem até uma iniciativa, tem um curso para formação de livreiros, eu estou fazendo, inclusive, que é lá pelo LabPub, mas isso não tinha. Você aprende, eu aprendi fazendo. Eu comecei lá com 18 anos e fui aprendendo em cada etapa. Então, já fui livreiro, já tive editora, já tive distribuidora, já trabalhei para outras editoras. Então, já fiz em toda a cadeia. Mas eu nunca tive uma formação profissional nisso. Você vai aprendendo, vai estudando. Eu acho que a minha formação em história me ajudou na questão da análise para os números, e isso me ajudou, inclusive, a conseguir bons resultados profissionalmente, né? Exatamente a partir da análise dos números que a gente dispunha. Ô Jaime, o setor nunca teve treinamento Nielsen, né? Como o Bruno chegou lá no segundo dia, já teve um treinamento de Nielsen para ver. A cada 2 meses os caras botavam lá, ó, você está aqui, você caiu para cá, você subiu para cá. O nosso setor nunca teve isso daí. Desculpa, você terminou? Eu não sei se eu te interrompi, Jaime. Sim. Perdão. O Richard Davidson está assistindo a gente aí no Facebook. Ele faz um comentário e uma pergunta. Jogo aí para vocês. Além de saber o tamanho de cada editora e as vendas de cada livro... puxa vida, rolou aqui. Cadê você? De cada livro, com esses números, também é possível buscar a eficiência e as tendências do mercado? Vocês concordam com essa colocação? Vocês acham que sim? As pesquisas direcionam tendências e melhoram a eficiência? Se sim, eu acho que a pesquisa não direciona, né? Ela fotografa a tendência, né? Ela tira uma fotografia dos caminhos que estão sendo apresentados, e você pode, se fizer sentido para o perfil da sua editora, apontar teu foco editorial para esse, olha, está vendendo mais infanto-juvenil, então vamos trabalhar mais infanto-juvenil aqui. Ou o infanto-juvenil está com essa faixa de preço. Eu acho que o mais importante das pesquisas são os detalhamentos, né? E são os recortes que você consegue fazer. Preço médio, desconto médio, quebra por gêneros, né? Ficção, não ficção, infantil e tudo mais. E agora, com esse detalhamento, com o enriquecimento do metadados, vamos fazer aqui o merchan do nosso patrocinador aqui, né? Uma qualificação dos metadados que nós temos hoje. Nós temos condições de olhar para essa classificação de produtos de maneira mais consistente, porque antes, de fato, era bastante delicado. Até a própria implantação da Nielsen teve muita dificuldade para conseguir construir uma base de produtos que permitisse ter uma classificação de produtos adequada para o nosso negócio. Hoje as coisas já evoluíram bastante. E são aprimorações que a gente tem que continuar fazendo, né, o tempo todo. Eu acho que precisamos chegar, Bruno, nesse nível aí de fazer recorte regional. Acho que a Nielsen já oferece o recorte de canal, né, online e offline, e nós precisamos chegar nos recortes regionais, principalmente valorizando o hábito de leitura dessas regiões. A gente acaba dando a tendência de valorizar demais o eixo Rio-São Paulo, e vamos lá, gente, a partir das mudanças que aconteceram com a saída da proeminência da Cultura e da Saraiva, eles ainda estão aí, mas não são tão protagonistas, a rede de leitura sobe de uma maneira espetacular no posicionamento de mercado e começa a trazer uma visão de vendas
de Norte, Nordeste e Minas Gerais, né? Você tira o eixo Rio-São Paulo e começa a ser uma mudança de comportamento de leitura. A gente precisaria ter acesso a esse tipo de visão também. Fica a dica aí já para o pessoal da Nielsen que está ouvindo. Gerson, a Nielsen não tem essa quebra no livro, mas eu acho que no Iandé você consegue enxergar a venda por cadeia. Eu não me lembro se você consegue enxergar a venda por cidade, eu não me lembro agora. Mas eu acho que isso é importante, né? Hoje a gente está nesse momento aí que o e-commerce está com uma boa fatia aí da venda do mercado, e eu não sei se você vai ter, Gerson, se tem condição de alguém, que seria uma informação importante, né? Quanto que a Amazon vende, por exemplo, o Rio de Janeiro, quanto vende para o Ceará, a gente talvez nunca vai ter esse dado, provavelmente, mas se você tivesse realmente, pelo menos o varejo físicas, por importante, e até por uma função de mix, né? Que não exatamente o que vende no Rio, o que vende lá no Ceará, ou vende em Pernambuco, ou vende no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que durante um tempo aí, com essa coisa da padronização das grandes redes, da Cultura e da Saraiva, acabou que o mix era o mesmo para todos os lugares. Tinha até alguma questão de cluster de loja, né, por região, mas acabou que a venda regional sumiu um pouco nesse panorama aí das grandes redes, né? Legal. O professor Juan Herendo está assistindo aqui com a gente, ele também é editor e é professor na área de editoração e produção editorial. Ele só ressaltou uma informação aqui que eu acho que no a gente falar aqui, alguém mencionou que os dados da pesquisa de produção e venda são públicos. Na verdade, o que são públicos são os relatórios, né? Aliás, até para que os editores fiquem mais tranquilos em entregar as informações, os dados de cada editora, isso aí é confidencial, isso aí vai lá para dentro da base de dados e aí gera os relatórios. Só ele ressaltou aqui no comentário, achei que valia a gente apresentar isso daí. A gente já falou de pesquisa de produção e vendas, a gente tem a pesquisa o retratos da leitura, né, essas são pesquisas que eu estou chamando aqui de públicas, são pesquisas que todo mundo tem acesso, né? E agora o Bruno mencionou Nielsen e Iandé, a gente também tem a GfK atuando no setor, né? Ela faz uma pesquisa, apresenta o relatório lá para a NL, né? Vocês podem fazer para a gente uma comparação entre essas pesquisas? Qual é a relação, ou não tem relação, ou como elas se completam? Vamos separar em dois blocos. As que são públicas, a pesquisa de produção e vendas e a retratos da leitura. Elas se interagem, elas se intersectam em algum momento? Como que a gente olha para elas? Vamos falar delas primeiro, depois a gente fala das outras que tem que ser por assinatura. Eu vou falar de experiência própria. Eu acho que, como eu estava comentando aqui, acho que é muito legal a gente falar, olha, eu faço dessa maneira, né? Eu uso dessa maneira e ela me serve por conta disso. E aí cada um olha para o seu chapéu, né, e fala, não, essa maneira ela atende e não atende. Logo que eu cheguei na Planeta, a gente assinou também o serviço da Nielsen. Então, logo a pesquisa da Iandé atingiu um conjunto de livrarias interessante, eu passei a utilizar também, e evidentemente que nós somos colaboradores dessa pesquisa que a gente chamava de pesquisa FIP, que agora é a pesquisa que subsidia as informações que também estão dentro da Nielsen, que sempre muito bem, profissionalmente pilotada pela Mariana, que está aqui no chat também. Ela colocou a informação que ela chegou na FIP só que ela esqueceu de colocar o ano. Depois se atualiza para a gente, Mariana. Completa aí, Mário. Felizmente, todas essas informações, elas são complementares, né? Assim, um cenário que a gente não poderia imaginar
10 anos atrás, né? Porque são complementares. Nielsen e GfK, elas mostram o sell-out, ou seja, a venda do varejo ao consumidor final, mostrando as vendas globais de todas as editoras, mas sem detalhes do varejista. É muito importante. Os dados do varejo são preservados, né? Então, tanto o Nielsen quanto o GfK, eu consigo ver o que aconteceu no fechamento da semana e em relatórios liberados em momentos específicos. A Nielsen tem por padrão medir o número vendido, eu entrego o número exatamente como ele foi gerado, e o modelo da GfK, se não mudou, era um modelo de extrapolação de dados, né? Eles identificam a soma desses varejos representa X% do mercado, ele pega aquele número e extrapola para atingir o que seria o 100%. É um modelo diferente. A I&D, ela pega os dados também do varejo, embora não tenha de alguns e-commerces, e mostra para o contratante a venda que aconteceu naquele varejo, mas sem mostrar consolidado. Então, eu não vejo o que a Rocco vendeu pela I&D, mas eu vejo o que a Rocco vendeu pela Nielsen, nas listas de mais vendidos, no market share geral do mercado, eu consigo visualizar. E a pesquisa feita pela CBL e SNEL nos dá a informação de sell-in, que é a venda da indústria para o varejo e para os seus canais, seja governo, porta a porta e tudo mais. E é evidente que a soma dessas informações triangulo a bússola, coloco em cima do mapa e consigo entender. Por essa informação de sell-in, eu consigo entender como que eu fechei minha produção de ano em comparação com empresas que me são similares. E aí eu vou fazendo aquele recorte por perfil de linha editorial, por canais, né, os canais que são similares aos canais que eu atuo aqui na Planeta. Na Nielsen, eu faço um recorte. Bom, essas editoras tiveram essa evolução de um ano para o outro, de um período para outro, e essas editoras aqui são similares ao meu perfil de catálogo. Editora didática, CTP, esse tipo de coisa não é o meu negócio. Então, eu excluo essas empresas, separo e trago elas aqui para uma análise minha, né? Aí eu vou para o meu relatório. E nos dados da I&D, eu olho o movimento das livrarias que eu estou atuando e eu consigo ver D+1. Ele me dá um retrato muito mais rápido. Me ajuda a ver necessidade de uma reimpressão mais urgente, me ajuda a ver se o trabalho que eu comecei numa campanha específica com um determinado varejo, que faz parte da I&D, está atuando. E a gente não falou aqui dos dados do Publish News, da lista de mais vendidos do Publish News, que é muito relevante e ela é muito sensível, né? Ela acontece muito rápido, ela mostra muito rapidamente uma coisa que eu só vou ter mais detalhes nessas outras duas pesquisas depois. Muito embora os dados da Nielsen, acho que já venham dos dados da I&D. Mas ali, como eles fazem aquela distribuição de autoajuda, infantil, juvenil, a gente consegue separar, já ter isso mastigado. E são informações fundamentais para a gente direcionar o trabalho. Só que eu pego essas informações e olho para o meu negócio. Então, eu falo, desse conjunto aqui da Nielsen, desse conjunto aqui da pesquisa de mercado, desse conjunto aqui da I&D, esses dados fazem sentido para o meu negócio. Porque eu tenho um conjunto de empresas para quem eu vendo que não estão dando informações para nenhum desses institutos de pesquisa. Então, eu tenho que ponderar essas coisas e olhar para ver como que eu faço. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, eu não dou um passo sem olhar para esses números. Eu não fecho uma redição, eu não mudo uma estratégia, eu vou ter uma reunião de estratégia amanhã com meus chefes, estou aqui compilando dados, juntando informações para olhar aquilo que eu estou fazendo frente ao que o mercado está respondendo, para dizer qual vai ser nosso redirecionamento. A gente está o tempo todo olhando estrela e olhando o sentido do vento, né? Quem não faz isso, o vento leva. Eu, quando cuidava do varejo, no GEM, cuidei do varejo de 2013 a 2017. A gente também foi uma das primeiras empresas a assinar com a Nielsen. E na época que tinha GfK, que quando eles davam exemplos de números, aí me pediam um livro assim, eu dava sempre o exemplo do Sobota para eles pesquisarem, né? Para verificar como era a apuração.
E a diferença era muito grande no caso do livro de CTP, porque tem uma venda muito significativa ainda no CTP que não passava, e não passa pelos canais, pelos clientes, né, pelas livrarias que são apuradas por essas instituições. E o Sobota era uma diferença, assim, às vezes de 50%. E outra coisa que eu acho que eles não fazem e que devem começar a fazer é pegar a venda do site de cada editora, que se tornou uma venda muito significativa nos últimos anos, e isso não aparece. Aparece na pesquisa Produção e Vendas, e cresceu muito o ano passado, mas não aparece nos números da Nielsen, e imagino que também não nos da GfK. Então, e o Gerson é muito crítico, já escreveu artigos sobre isso, né? Porque eles precisam, no caso a Nielsen e a GfK, precisam ampliar cada vez mais a quantidade de empresas que são de onde eles pegam os dados. Porque senão você tem que ficar extrapolando o resto, e aí a chance de errar em alguns casos é grande, e isso pode induzir a erros, inclusive. Mas as pesquisas são fundamentais, elas precisam ser melhoradas, quer dizer, o levantamento do dado, né, precisa ser melhorado a cada ano. Mas hoje em dia não dá para você trabalhar sem elas. Por exemplo, a nossa vinda aqui para Portugal, ela de abrir uma distribuidora aqui, não veio por um achismo, né? Hoje em dia, com tanta informação disponível na internet, não faz mais sentido você tomar decisões de negócio sem pesquisar, sem levantar dados, sem juntar esses dados e aí fazer análise. E a questão da análise é que é o ponto fundamental, porque os números são os mesmos para todo mundo, mas o Gerson vai olhar de um jeito para o negócio dele, o Bruno vai olhar de outro jeito e eu vou olhar de outro jeito. Cada um vai focar naquilo que lhe diz respeito. E a partir, inclusive, da bagagem que cada um tem, as análises podem, inclusive, ser diferentes no mesmo setor. Aí depende de quem faz a análise dos dados, né? E consegue linkar com outras coisas. E para tomar decisões, às vezes, inclusive, se você vai abrir uma livraria, né? Você não vai abrir uma livraria só porque a cidade tem 200 mil habitantes. Você tem que saber que habitantes são esses, por exemplo. Então, você precisa usar outros dados públicos aí de IBGE e de outras instituições. Por exemplo, para o CTP, e aí isso vale também para todo mundo que edita, existem os dados do governo, do INEP, que dá a relação de alunos que você tem, tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental e médio, mas eu trabalhava com ensino superior, então sabia quantos alunos tinha no ensino superior no Brasil, são 8 milhões, né? E as instituições, como elas existiam, qual era o tamanho de cada instituição, isso me ajudava a definir estratégias para comercializar o livro, e depois, quando eu fui cuidar da área institucional, quer dizer, da venda para essas universidades, isso me ajudava também. E a gente ainda tinha no GEM uma outra pesquisa que é da Roper, é uma pesquisa privada também, que eles fazem uma análise das instituições de ensino, especificamente das instituições de ensino. Quem trabalha com ensino à distância tem a ABED também, Associação Brasileira de Ensino à Distância, que faz pesquisas também. Enfim, não é por falta de dados e de informação que você não pode estudar cada segmentozinho do mercado que você quer atuar, de qualquer mercado. Eu vou pegar... Fala, Bruno. Fala, Bruno. Não, eu vou pegando dois ganchos aí que acho que o Jaime falou. É uma questão também dessa questão da Nielsen, né, e da GfK, que eu não sei como é que foi resolvido, que o Jaime estava falando essa questão da venda maior nos sites, foi o marketplace que cresceu muito ano passado, né? Do ano passado para cá. Eu não sei como é que isso está sendo computado ou não, porque uma parte dessa venda de marketplace acontece da própria editora, uma parte vem de distribuidor, que a Nielsen não capta, e hoje já é uma fatia bem relevante dessas vendas aí, esse marketplace que não é auditado. E o que eu queria dizer também, eu como o Gerson e o Jaime também, eu junto várias informações de vários lugares, né? Eu acho que a produção e vendas ela é um número mais macro, um número mais para planejamento estratégico, retratos da leitura é mais hábito de consumo, e a Nielsen é uma coisa assim, eu não vou para casa sexta-feira antes de olhar a Nielsen e fazer um resumo e mandar para a editora, mandar para
pro Paulo Rô aqui, para todo mundo, para ver como é que a gente está na semana, e é um pouco o que o Gerson falou. Você olha tudo, você olha a sua participação, você olha seu preço médio, você olha quantos SKUs você tem ali, quantos livros, quantos ISBNs você tem no total dos 5 mil mais vendidos, vê um pouco essa coisa de, tem algum livro do concorrente que começou a vender, você vê a tendência, quando sai no jornal, né, eu costumo dizer isso, quando alguma coisa sai na Folha, a gente que olha as pesquisas, sabe, há 2, 3 meses atrás, está vindo uma nova onda aí, né? Depende muito o que o Gerson falou, depende muito do recorte, você pode fazer uns recortes diferentes aí, essa questão eu me lembro que alguns anos atrás acabava dizendo na editora, vamos mandar fazer reimpressão, pronto, mandava. Hoje assim, vamos esperar a Nielsen sexta-feira para ver se está vendendo na ponta ou se não está vendendo. Porque se não estiver vendendo, o que a gente vai fazer, né? Realmente é o que o Gerson falou, é uma bússola para o dia a dia, né? Eu ia te emendar uma pergunta para você, Bruno, e depois dividir com vocês. Então, vai na sequência. Uma coisa que vou tentar ser prático aqui, não sei se vocês vão realmente ter alguma coisa para dizer nessa linha, mas a gente já ouviu, eu já ouvi várias vezes profissionais do mercado dizerem, pegar a pesquisa de produção e vendas, né, da CBL SNEL, e olhar assim e falar, mas eu não me vejo nessa pesquisa. Dicas práticas, como que você olha, o que você busca ver nessa pesquisa, como que você olha para dizer, bom, eu, Planeta, eu, Gen, eu, Rocco, ou Saraiva, ou Record, estou nesse ponto aqui, como que você se encontra nessa pesquisa? E pelo que eu estou percebendo, vocês dedicam muito tempo do trabalho de vocês no estudo, na análise de pesquisas. É isso mesmo? É bastante tempo dedicado a isso? Bom, Ricardo, eu adoro número, né? Eu sou um cara que sou meio tarado por número, assim, estou sempre olhando no dia a dia. Eu acho até que às vezes você tem número demais e pouco tempo, né, para analisar, né? Então, por exemplo, a gente aqui não assina o IAND, mas não é porque eu não acho que seja super importante, não, e é isso que o Gerson falou, é uma ferramenta extraordinária, porque você vê D+1 que está acontecendo na loja, né? Você fechou uma ação hoje, semana que vem você já sabe, você consegue puxar a orelha do vendedor que atende a loja, que você está enxergando ali, você não precisa esperar um acerto no mês para ver se o negócio está funcionando ou não está. Só que muitas vezes o que falta é tempo, né? Porque é tanta informação que você recebe, né? Que você muitas vezes não consegue ter tempo para analisar tudo, né? Mas eu sou um cara que, assim, sempre, tudo que chega, eu sempre dou uma olhada, como eu falei, cada relatório acho que vale para uma finalidade um pouco diferente. Nessa questão do relatório de produção e vendas do setor editorial, eu acho que é aquilo, a gente olha muito os números macro, né? Como é que, se as tendências que estão ali se refletiram, aconteceram com a gente também ou não, né? E eu acho, assim, que eu tenho uma visão das pesquisas que elas têm algum grau de distorção, elas sempre terão, né? Nunca vão ser exatamente o que está acontecendo, né? Mas elas são um retrato mais ou menos, um bom retrato do que está acontecendo. Tem sempre uma distorçãozinha aqui ou ali, tal, que você não concorda, mas elas são um retrato do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu acho que a última pesquisa de produção apontava uma questão da queda de venda dos didáticos, que realmente foi uma coisa que aconteceu no passado, né? Com essa questão das escolas, algumas que pararam, outras online, essa coisa das pessoas. Eu tive uma chefe na Saraiva Educação que falava isso, né? Que você tinha a lista do material escolar que a escola lançava, né? E aí, se o pai, por algum motivo, nas 3 primeiras semanas, não sei, o Jaime está nesse mercado educacional, talvez conhece mais isso do que eu, nas primeiras 3, 4 semanas, não achar aquele livro, ele vai se virar de alguma maneira para resolver aquele problema, e não necessariamente comprando o livro, né? Então, eu acho que, assim, isso aconteceu muito ano passado, né? Estava tendo aula, não estava tendo aula, quer dizer, aí compra, não compra,
aí vão fazendo online sem livro e por aí vai. Eu acho que sofreu muito a questão das livrarias fechadas também, né? E da migração um pouco das vendas para escolas e sistemas de ensino. Mas eu acho que, no geral, essas dão mais ou menos um retrato real do que realmente está acontecendo. Eu acho que a expressão retrato, né, é a melhor definição, né? Porque você vai lá e pá, tira um instantâneo daquele momento, e a partir desse momento você analisa com as informações que você tem na mão, como que aquilo continua, né? Como que aquilo dá sequência. Aproveitando aqui, a Mariana respondeu, né, que ela iniciou o trabalho da pesquisa de produção e vendas do mercado editorial na FIP, na época, em 2010, e agora essa pesquisa está sendo feita também dentro da Nielsen. E de lá para cá, a gente, de fato, vem somando. Você vê que é de 2010, 2011, a Publish News começa a colocar quantidades de exemplares, em 2013 sai Nielsen, acho que em 2013, 14 vem GFK, e Yandê Book Info surge agora nós estamos em 2021, 2019, né, de maneira mais consistente, em 2020 de maneira mais ampla. Eu perdi aqui, Ricardo, o fio da meada dessa pergunta que você fez para o Bruno agora, porque eu estava preocupado aqui em responder essas datas que a Mariana mandou aqui também. Tá. Eu repito, muitas vezes a gente escuta, eu já escutei, as pessoas dizerem, eu não me encontro, eu não me acho, eu não me vejo nessa pesquisa. Como que o editor se vê, se acha na pesquisa? Então, era exatamente isso que eu queria pegar, então. Pessoal, normalmente a apresentação desses projetos, principalmente o retrato da leitura, é feito uma transmissão, é feito um evento, acontece alguma coisa. Minha sugestão, pessoal, participem, né? O fato da gente estar com restrições de circulação, criou-se essa quantidade imensa de transmissões online. Participem, gente, dediquem um tempo. Aí, voltando um pouquinho para o que o Bruno está falando, de dedicar tempo para análise, faz muita diferença. O tempo usado para planejamento, ele reduz muito o tempo de execução e permite que a correção das ações sejam feitas de maneira mais rápida. Falo, cara, eu planejei aqui, onde que desviou? Desviou aqui, então eu vou ali e corrijo. Porque eu digo que área comercial não é que nem contabilidade. Contabilidade é uma coisa que é praticamente uma sinfônica. Você tem uma partitura e o regente que vai tocando. A área comercial é uma banda de jazz, né? A gente tem o tom, o andamento, né? E o compasso. Só que a gente improvisa no meio, diante de tudo que está acontecendo, porque é tudo muito dinâmico. As coisas acontecem de maneira muito dinâmica. Essas mudanças que aconteceram nos dados das pesquisas, elas são extremamente importantes. Essa mudança da predominância do canal online nesse momento, ela é muito mais profunda do que simplesmente o cliente A está comprando mais do que o cliente B, porque ela impacta no tipo de mercadoria que é vendida, por causa do perfil, de como que acontece. Eu brinquei aqui, mandei para alguns amigos aqui, logo que começou a nossa live, mandei o link para o pessoal que está na hora do almoço assistindo a matéria, né? Então eu falei, vocês aproveitem e vai palitando o dente enquanto nos acompanha. E o paliteiro é um dos elementos mais importantes numa livraria. Poucas as pessoas não vão lembrar disso, porque eu trabalhei em balcão de livraria, e a gente tinha uma categoria de clientes que a gente chamava de paliteiro, que era o paliteiro, ele saía do almoço com o palito de dente, entrava na livraria e ficava, esse aqui eu já li, esse aqui eu vou ler depois. Só que isso aí era indução de operação. E a livraria, se é verdade que no varejo, em geral, entre 70% e 75% das decisões de compra acontecem no ponto de venda, no livro essa é uma realidade ainda muito maior, porque a imensidão de ofertas e a quantidade de títulos novos lançados é tão grande que é impossível que, através de imprensa, redes sociais, ou seja lá o que for, a pessoa tenha acesso a tudo isso. Só que a maneira de apresentar o produto no ponto de venda, ela é insuperável, né? Nada jamais vai superar a qualidade da experiência de compra de livros no ponto de venda físico. E nada jamais vai permitir que o mercado tenha desenvolvimento efetivo, real
e rentável do que a livraria física. Então, todos esses movimentos que estão acontecendo de mudança de comportamento, eles têm essas influências por conta dessa migração do canal por motivos óbvios, né? As pessoas não podem circular, acaba comprando online. Só que essa compra, ela acaba muito mais induzida, né, por um recall de alguma informação anterior que a pessoa possui sobre o livro, daí que vem a venda, a grande participação de títulos antigos, né? Como que 1984 entra na lista dos mais vendidos? Porque é aquilo que a pessoa tem de informação. Pequeno Príncipe continua na lista dos mais vendidos, porque é aquilo que a pessoa tinha informação e aquilo que ela consegue ter. A falta da presença das novidades, ou a redução da presença das novidades nessas listas, ela é extremamente grave, no meu ponto de vista, ela é extremamente grave sobre o aspecto cultural e sobre o aspecto de sustentabilidade de toda a cadeia. Então, a gente tem que levar isso em conta para tomar cuidado, para não, como o Bruno falou, é perigoso esses desvios da pesquisa, e a gente diz, então, peraí, eu vou só produzir títulos antigos, né? Vou só coisa antiga, porque essa coisa muda muito rápido, e você tem que estar sintonizado com o que está acontecendo, olhar o espírito do tempo, não só pelas pesquisas. E aí eu diria o seguinte, gente, adicionem às suas pesquisas as leituras de métricas de redes sociais, das suas redes sociais, das redes sociais de cultura em geral, porque sem isso a gente não consegue. Nós vendemos informação, cultura, entretenimento, lazer. A gente tem que ter essas referências para somar e tomar decisão. Então, quem não se vê na pesquisa é porque não está se olhando, porque não está participando. Participe, gente, participe dos eventos, participe das suas entidades de classe, seja livreiro, seja editor, seja distribuidor, participem das suas... mas é perda de tempo. Não é perda de tempo. Perda de tempo é ficar no WhatsApp vendo fake news e compartilhando com os amigos. Você tem informação, buscar dados e tomar uma decisão correta só vai fazer bem para o seu negócio. Acho que tem um outro ponto que a gente ainda dá pouca atenção, que é entender quem compra o livro da editora que você trabalha, né? E isso também, para o editor, também saber para quem ele edita. Então, por exemplo, eu lembro quando, lá no início da Zahar, quando eu entrei, eu comecei a pesquisar a venda e comecei a separar por área os títulos, né? Aí fui fazendo na mão, planilha Excel mesmo. E notei que era muito concentrado em psicanálise e filosofia à venda. Essas duas áreas representam mais de 50% na época. E comecei a notar que os livros de divulgação científica vinham crescendo. Aí comentei isso com a Mariana Zahar e ela gostou e começou a ir atrás de mais livros de divulgação científica, principalmente de matemática. E aí foi. Enfim, o ápice foi quando lançou O Andar do Bêbado, um livro sobre probabilidade, e que quando eu saí da Zahar tinha 90 mil exemplares vendidos. Nunca ninguém acreditaria nisso, a princípio. E depois o Mlodinov e a Zahar lançou outros títulos também com sucesso. Então você precisa fazer isso. E um outro exemplo que eu posso dar foi agora esse trabalho que eu fiz e que saiu publicado no Publish News sobre Portugal. Quer dizer, eu já tinha feito isso para mim e para os sócios, né, para mostrar por que valia a pena ter um negócio aqui. E agora a gente está no caminho de conversar com as editoras. Então, se eu vou conversar com uma editora, por que eu quero trazer os livros dessa editora para Portugal? Vou vender isso aonde? Por que eu vou vender aqui? Então, com esses... A reunião desses dados que eu consegui juntar e publicar e analisar, eu mostro por que eu quero vender livro na França em português. Porque só de portugueses são 600 mil portugueses que vivem na França. Lisboa tem 508 mil. Então tem mais português na França do que morando em Lisboa. E assim vai. Por que em Portugal se consomem livros da área técnica, como um Sobota ou um Netter, e não é publicado aqui em Portugal? Porque não tem alunos suficientes que permita, porque o custo desses livros é muito alto para fazer, então nenhuma editora em Portugal edita esse livro. Tem na Espanha, em espanhol. A Espanha é 5 vezes o tamanho de Portugal, e além de ser espanhol, pode exportar para todos os outros países de língua espanhola da América Latina, por exemplo. Então, são esses detalhes que te ajudam a direcionar o negócio. Então, eu sei para quem eu vou vender. A gente agora está pesquisando livrarias pela Europa que vendem livros em português. A gente está achando cada uma que eu nunca imaginava, nunca imaginaria. Então é isso, tem que pesquisar,
tem que analisar, e como o Gerson falou, a gente tem o retrato, mas a análise do retrato é o fundamental. E aí é que você tem que dedicar muito tempo, e aí é que precisa de muito tempo mesmo. A gente investe muito tempo nisso, não gasta, a gente investe, e a gente deveria investir mais. Não consegue por quê? Porque além de analisar esses dados, você tem que fazer o operacional muitas vezes na editora também. As estruturas das editoras acabam sendo pequenas. Então, o Gerson e o Bruno, que são executivos da área comercial, eles fazem análise, mas às vezes tem que botar a mão na massa também. Porque não dá para ter um monte de assistente para fazer tudo. E aí, às vezes, é uma escolha. Então, com isso, às vezes você consegue convencer a direção da empresa que vale a pena contratar uma pesquisa, que vale a pena eu ter uma pessoa só para analisar a venda, porque isso vai me gerar dados e vai me ajudar a decidir reimpressões, publicações, novas áreas para investir, que a editora não investia, enfim. É cada vez mais fundamental, até porque a concorrência é cada vez maior. Não dá mais para ser no achismo, no feeling do editor, e isso não sustenta. Você acerta 1 e erra 99. Senhores, nós precisamos fazer essas nossas conversas com vocês, nós precisamos fazer volume 1, volume 2. Já batemos aqui 1 hora e eu ainda tinha mais... vamos fazer uma série, porque eu tinha aqui mais umas 3 perguntas para vocês, tem perguntas no chat. Então, vamos dar uma finalizada aqui. Eu vou pegar uma pergunta da Bia Alves e uma da Cleo Busato. Vou jogar as duas para vocês e vocês fazem o encerramento da participação de vocês respondendo essas duas. A da Bia é bem objetiva. Se vocês utilizam também, se vocês buscam pesquisas e informações internacionais, quando estão analisando tendências ou quando estão analisando os resultados. Então, essa é da Bia. E a Cleo Busato pergunta: que recado vocês dariam para uma editora iniciante e que não tem uma estrutura completa, ou seja, profissionais específicos em cada área? E aí deixa a sua mensagem final para a galera que está nos ouvindo aqui no Facebook hoje. Eu estava esperando você chamar essa pergunta da Bia, porque é extremamente importante e tem aí, acho que, um outro viés que a gente tem que olhar com muita clareza nesse momento para o mercado. Eu já olhei mais para o mercado internacional, Bia, e todo mundo que está aqui participando. É evidente que nossos editores olham sempre para o comportamento das vendas dos sites internacionais, principalmente, para avaliar a tendência de publicação. Mas eu diria que, do jeito que o país está nesse momento, nós estamos perdendo uma oportunidade gigante de olhar para o Brasil com outros dados, com esse Brasil que extrapola essa visão eurocêntrica, de olhar o que vende na França para vender no Brasil. Nós temos um contingente de público ignorado que é muito grande. Com todas essas dificuldades, com todos os problemas que estão acontecendo, você tem aí o pessoal que trabalha porta a porta, ou feiras, ou saldos, eles continuam comprando livros para fazer nos seus eventos e continuam de maneira bastante ativa. Eu falo sempre do exemplo do Samuel, da Prime Books, do Marcelo, oh meu Deus, falei o nome da empresa do Marcelo aqui, que são... Top Livros. Top Livros, que fazem um trabalho fundamental nesse negócio, identificando pontos para vender livros, lógico que a preços extremamente promocionais, livros a 10, 15 reais, mas eles encontram leitores. São leitores que estão acessíveis, que querem comprar, mas não têm produtos a preço acessível e não têm espaços de venda em condições acessíveis. Porque para um grande contingente do nosso público, que são invisíveis para nós, entrar numa livraria sofisticada é um obstáculo. E a gente ignora esse mercado. E esse mercado lê muito mais coisas do que a gente imagina que eles poderiam estar lendo. Então, nós temos um Brasil perdido. Eu costumo dizer que existe o Brasil da beira, o Brasil do meio e o Brasil profundo. O Brasil do meio para frente é ignorado pelo mercado editorial, por essa visão elitizada, romantizada do que deve ser vendido ou não. Então, acho que ainda temos aí muita coisa para acontecer, para aprender
e trabalhar com essa visão de Brasil. Porque nesse exato momento as coisas mudaram demais, de maneira muito agressiva. Acho que a gente ainda não tem o impacto total dessas transformações, porque as transformações, elas começam por uma mudança nas políticas de aquisição dos projetos de compra governamental. Eu lembro de uma declaração que a Lilian Schwartz fez há um tempo atrás, falando que a falta de compra de livros nos planos, livros paradidáticos nos planos governamentais, seria avassalador, e vai ser, porque um livro paradidático que entra numa casa, ele não é atendido apenas para a leitura daquele aluno, né? Aquela família lê aquele livro. Então, aquele livro é lido por 3, 4, 5 pessoas, e eu sei exatamente isso. O meu início de leitura se deu com os livros que meus irmãos traziam das escolas, das leituras que eles faziam, foram os primeiros acessos a livros que eu tive. E a gente está destruindo uma geração inteira de futuros leitores com esse tipo de coisa. Nós temos aí um problema gigante que a gente vai enfrentar, e isso vai explodir mais nos 5 e próximos 10 anos de maneira mais consistente. Então, eu acho que nós temos, como profissionais do mercado, uma missão muito desafiadora, que é explorar um canal, esses canais de venda, além da venda de saldo, né? Até mesmo porque todas as editoras estão fazendo tiragens cada vez menores, cada vez existe menos livro para vender em saldo, e precisamos transformar esses canais em vendedores de livros novos, para a gente poder ter mais ponto de venda. Nós temos um problema hoje que é fundamental. Eu vou repetir uma frase que eu tenho usado sempre. A gente está medindo a quantidade de livrarias que fecharam. A gente tem que medir a quantidade de metros lineares que nós perdemos de exposição. Quantas vitrines, quantas prateleiras, quantos balcões nós deixamos de ter para venda. E, gente, não se iludam com o crescimento do e-commerce para atender esse buraco. Isso é um remédio paliativo, né? A doença está comendo a gente pelos pés, e a gente precisa pesquisar e entender como atender esse outro mercado que pode pagar, mas o preço que ele pode pagar é diferente. Nós temos que fazer com que o nosso custo seja compatível para chegar e atender esse público, porque senão nós vamos ficar vendendo livro velho sem acrescentar nada, sem criar novos autores, sem criar novos leitores. Aí isso é vela preta e caixão. O Gerson acabou de falar um ponto que eu acho que é fundamental, que é a criação de novos leitores. Na pesquisa lá, Retratos da Leitura, onde as pessoas usam o tempo, o livro está lá embaixo, primeiro a televisão, mídias sociais, WhatsApp, lá para baixo, né? Lá para baixo. Então, a gente precisa, como cidadão, cada um como cidadão, a gente precisa ter uma política de Estado, não de governo, de Estado, de criação, de instalação e de atualização de bibliotecas públicas. Se isso não acontecer, a gente não vai ter consumidor para o livro. O livro é um produto que se consome, quer dizer, se vende. Se ninguém tiver interesse em comprar, porque não tem o hábito da leitura, ou pelo menos da leitura de livro, que é totalmente de você ler alguma coisa na internet ou no celular, isso tem que ser criado. O que a gente tem normalmente no Brasil são coisas pontuais de incentivo à leitura. Tem que ser sempre, tem que pensar igual a Coca-Cola. Coca-Cola faz propaganda o ano todo, e ela faz a propaganda não para o adulto, faz a propaganda para a criancinha. O Natal da Coca-Cola não é para você adulto, é para criança que ainda acredita em Papai Noel, lá no ursinho, enfim. Então, a gente precisa criar o consumidor de amanhã. E você só cria isso, você só institui hábito de leitura até aí uns 10 anos. Se não tiver uma política pública muito forte para isso, a gente, a cada ano, terá menos compradores de livros. E aí a indústria vai sofrer muito. Bruno? Eu queria só pegar um ponto aqui que o Gerson estava falando, que é essa questão de... Duas coisas que eu acho que o Gerson falou que são muito interessantes aí, e que é exatamente isso. Primeiro, a gente perdeu vitrines excelentes, que eu não sei se a gente vai ter de volta em algum momento, né? Porque a gente tinha mega stores, que é um modelo que eu acho que não se sustenta mais, realmente, mas, assim, em pontos muito bons, em pontos que passava muita gente, e isso se perdeu, e realmente eu não sei se a gente algum dia vai ter isso de novo ou não.
né? O Gerson estava falando na outra pergunta sobre a questão, se você olhar 2019, 2020, 2021, a lista dos mais vendidos é 90% de livros antigos, de catálogo. E isso tem a ver com essa questão da gente ter livraria fechada, mas também menos livrarias em pontos de passagem de muita gente, que é aquilo que você não vê, você não compra. E aí é aquela questão, como a coisa hoje está muito em cima do e-commerce, e o e-commerce, o algoritmo tende a mostrar para você o que se vende, então você tem essa visibilidade menor dos títulos novos, e isso acaba afetando muito essa venda qual é o padrão das listas mais vendidas, tá? Mas eu queria só rapidinho, Ricardo, responder perguntas, acho que é da Cleo, né? A questão da editora pequena, né? Cleo, eu acho que existem formas de você ter números e olhar um pouco os números, mesmo você sendo editora pequena. O Gerson falou um negócio que é verdade. Todos esses relatórios têm lives de apresentação, e todos esses relatórios, hoje mesmo saindo no Publish News, o relatório da Nielsen relativo ao último período, que é Nielsen e Snell, está ali, você pode baixar e é gratuito. O retrato da pesquisa está lá, é só baixar, é um calhamaço, mas você pode baixar e ler. O retrato de leitura você pode ler, pode baixar gratuitamente. Publish News está toda semana aí com os números. Tem uma coisa que eu fazia lá atrás, que é quando não tinha nem número, que era assim, eu atribuía à lista da Veja uns pesos, né? O número 1 tinha peso 10, número 2 peso 9, por aí vai, para fazer umas ponderadas, que você consegue enxergar um pouco, ter uma noção do mercado, mesmo você não comprando nenhum relatório. E tem uma outra ferramenta também, que obviamente, como eu falei, o algoritmo tem ali uma ação forte ali que mexe os números, mas como a venda da Amazon ela é indexada, né, eu acho que a cada 2 horas eles atualizam aquele mais vendidos deles ali, você consegue ver muita coisa e analisar muita coisa só pela como é que anda os mais vendidos da Amazon, que são 100, mas pela própria posição do seu livro no ranking da Amazon, você consegue enxergar e inferir muita coisa. Obrigado. Eu ia justamente lembrar essa pergunta da Cleo, porque a gente começou a falar das outras questões e passamos, não sei se Gerson e Jaime querem complementar alguma coisa a essa pergunta específica da Cleo. Na verdade, você não precisa ter uma equipe grande para conseguir fazer análise dos dados. Alguém tem que fazer isso. Então, se você ela é a livraria ou é a editora? Editora. Então, se você é uma editora, se você é uma editora que tem 2, 3 pessoas somente, e alguém vai decidir o que vai ser publicado, você tem que pesquisar para saber se o que você quer publicar a princípio tem uma demanda para isso ou não. Não pode ser só uma coisa que você gosta. E esse tempo, como eu já falei, acabou. Não dá mais para ser assim. A não ser que você já vá publicar um autor que já tem mercado para ele. Mas aí provavelmente isso não vai acontecer, porque os autores de grande vendagem já estão com contratos com outras editoras. Então você precisa pesquisar se o que você quer publicar tem um público-alvo de imediato. Não só para você decidir o que vai publicar, mas para você também informar as livrarias por que você está publicando aquilo. Porque não é a livraria que vai descobrir o seu público. Você, editor, é que tem que dizer para a livraria qual é o público desse livro. Isso cabe a você fazer. Posso só deixar uma mensagem final, Ricardo? Por favor. Pessoal, assim, o Jaime fez uma observação aí que é extremamente importante. Livro e leitura é política de Estado, não é política de governo. A gente tem que atuar nos nossos segmentos, no mercado editorial, participar das nossas entidades, e temos que atuar regionalmente nas nossas cidades, nos nossos estados, junto aos políticos eleitos, para que defendam políticas de incentivo à leitura e de valorização desse mercado. E, principalmente, quando for eleger um novo político, escolha um político que apoia a educação, a leitura e a cultura de maneira geral. É básico. Essa é uma maneira que a gente faz uma política de Estado voltada para o livro, para a leitura e para a cidadania.
Só para dar um exemplo em cima disso que o Gerson está falando, aqui em Portugal tem o Plano Nacional de Leitura. É um plano para 10 anos. Ele começou em 2017 e vai até 2027. Não importa qual governo que esteja governando, né? O plano foi feito pela Assembleia da República, enfim. Isso vale para 10 anos, independente qual seja o governo que esteja no poder. É isso que a gente precisa no Brasil também. A gente precisa de políticas públicas de longo prazo. Tem que ter um compromisso de todo mundo nesse sentido. E aí, nós, cidadãos, é que temos a responsabilidade de conseguir isso. Inclusive, e aí as associações profissionais, de editoras, de livrarias, todo mundo tem que remar no mesmo sentido, senão não vai. É o futuro que está em jogo. Senhores, 1h15 de bate-papo. Acho que se eu deixar aqui, a gente vai longe ainda. Muito obrigado. Obrigado pela disposição de vocês. O Jaime veio lá do exterior para participar com a gente. Hoje é feriado aqui. Pô, nem devia estar trabalhando, olha só. Hoje é dia de Portugal, que é o dia da morte do Camões. Camões faleceu em 1580. Hora extra dobrado, né? Porque é feriado, né? E hoje, inclusive, começa uma festa do livro no Palácio de Belém, que é a residência oficial do presidente da República, e essa festa do livro é patrocinada pelo presidente da República. É iniciativa pessoal dele. Vai até domingo. Sensacional, sensacional. E nós estamos... Gente, não vou nem ler todos que estão escrevendo aqui, parabenizando. Muito obrigado pela participação. O Antônio Bitiatti aqui está dando palminhas. Eu vou desconsiderar, viu, Gerson? Porque aí não vale. Isso aí não vale. Então, você vai ganhar um aumento aí do Gerson hoje. Eu estava esperando para ver se eles estavam participando. Foi a única vez que ele entrou. Botou a palminha lá e ó. Gente, muito obrigado. Obrigado, senhores. Uma alegria. Obrigado. Fiquem bem, se cuidem. Daqui 15 dias tem mais. Abraço. Adeus. Falou, obrigado.